Oi, gente! Tudo certinho com vocês, crianças? Bom, primeiramente, já peço desculpas porque tem aqui um bate-bate. Acredito que não atrapalhe o vídeo, mas fica aí o registro. Gente, eu vou fazer a leitura de um texto da Claudinha Vilas Boas. Eu tinha comentado no texto do Vital que ela também me mandou um texto sobre vitimismo, só que aqui ela aborda o vitimismo de uma forma, sob uma ótica diferente. E só para pontuar, todos os textos que eu recebo, se são publicados em blogs, em sites, em páginas, por exemplo, no Facebook, eu sempre deixo a referência na descrição para quem quiser acessar, tá bom? O texto da Claudinha, que escreve para o blog Textos Soltos, tem o título de Vitimismo Opressor. Vamos lá. Que tempos insanos são esses? A inversão de valores atingiu seu ápice. Não há mais como se calar e suportar o hospício em que estão tentando transformar nosso planeta. Nunca antes produziu-se uma geração tão fragilizada e ao mesmo tempo tão cheia de ódio. Um ódio disfarçado de vitimismo? Onde foram parar os tempos em que nossos pais eram nossos heróis, nosso refúgio, nossa bússola e exemplo? Mesmo diante das diferenças e conflitos de gerações que sempre existiram, os valores e princípios mais importantes para a construção de uma vida com propósito eram passados. Atualmente, o que se vê é uma geração que se ofende por tudo, não aceita limites, não pode ser repreendida em momento algum. A geração parafuso de geleia, os rebeldes sem causa, tão bem descritos em uma música muito conhecida da banda Ultraje a Rigor. Pobre geração manipulada por uma ideologia que se infiltrou sorrateiramente nas escolas através de, entre aspas, professores parciais e, em muitos casos, mal intencionados. Sutilmente espalharam a discórdia, a divisão entre as classes, famílias e todo tipo de diversidade. Usam a narrativa de respeito às diferenças, mas na verdade se utilizam disso para trazer a desarmonia e o controle através do caos. Não apoiam causa alguma, apenas se utilizam delas. Esses grupos identitários, habilmente manipulados, criaram um tipo de geração que condena a tudo e a todos que ousarem contrariá-los. Saem às ruas para gritar bordões que sequer sabem o que significam, uma vez que vivem de forma absolutamente incoerente com as suas narrativas. E se não conseguem perceber a própria hipocrisia, que dirá a hipocrisia de ídolos criados para influenciá-los? Vemos hoje artistas com talento questionável, ricamente pagos, que venderam sua alma em troca de fama e riqueza, se prestarem ao papel ridículo de propagar contradições. Chega a ser cômico, se não fosse trágico, o estrago por trás dessas atitudes. É patético ver artistas fazendo discurso, criticando a situação econômica do país, mas cobrando uma fortuna pelos ingressos de seus shows ou gritando contra o direito da população se defender com armas legalizadas, mas cercados de seguranças armados até os dentes, defendendo regimes comunistas e socialistas, mas mantendo casas em países extremamente capitalistas. São a minoria barulhenta, birrenta e chata, os patrulheiros do pensamento. Os intocáveis, a minoria histérica que aprisionou a maioria em uma espiral de silêncio. Expertos em manipulação acusam de opressores aqueles a quem oprimem. Sou absolutamente contra agressões e violência, isso seria realmente condenável, mas pensar e ter opiniões deveria ser um direito de todo cidadão. Contudo, está proibido não gostar, não concordar e não aceitar comportamentos e ideias que contrariem a tal minoria que se vitimiza o tempo todo através de ilações. Percebem também aqui a inversão? Quem são os verdadeiros oprimidos?
os cancelados por uma minoria vendida que se tornou marionete de uma meia dúzia de privilegiados poderosos que os consumirão até não servirem mais a seus propósitos, sendo então descartados. A luta dessa maioria, que está sendo achincalhada, é justamente pela nossa libertação desses controladores, pela verdade e pela justiça. Lutam por união e para banir da terra esses seres abjetos que se alimentam da desunião, das desavenças e de todo o mal que puderem gerar para a sua satisfação. Não aceitamos o papel de vítimas, estamos assumindo o nosso poder. Resta a vocês, esses seus marionetes que já não apresentam um desempenho convincente. Não caímos mais nas narrativas dramáticas. A massa crítica foi atingida. O mundo todo presenciou. A primeira peça do dominó foi derrubada. Não há mais como parar. É hora de abrir os olhos para a realidade, assumir as responsabilidades pelas próprias escolhas e rasgar a fantasia da hipocrisia. O jogo virou. Tudo está escancarado. Os ratos em desespero saíram da toca. A dedetização começou. Cláudia Vilas Boas. Pelo amor de Deus, hein, garota? Pelo pai. Gente, putz, aqui dá para falar tanta coisa. Essa geração, né, que nós vemos aí, geração Nutella também, né? Chamada de geração Nutella. Não pode nada, você não pode falar nada, não pode nada, dizer nada, né? Tudo eles te acusam, te taxam de isto, aquilo. Não sabe nem o que é, não tem a menor noção do que significa. Mas, enfim, o trabalho dessa turma do Capiroto foi muito bem estruturado, porque eles foram justamente na base, na educação, e através de criaturas também manipulados, mas alguns maldosos, né, que se travestiram de professores, porque professor para mim é uma categoria que merece todo o respeito, mas o que nós temos hoje em escolas e universidades não são professores, são paus mandados para doutrinarem crianças, jovens, adolescentes, enfim. Não tem sido muito confortável lidar com essa situação, mas de alguma forma todos nós temos que passar por este aprendizado. Essa geração que defende o socialismo, mas adora um iPhone, um iPad, só usa Nike, toma Coca-Cola, quando viaja quer ir para Miami, querem ir para a Europa, para Disney. Qual a lógica? Alguém pode me explicar? Por que não vão para Cuba, Venezuela, esses países que estão aí, que eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo falando não. O que me deixa indignada nessa história é o quanto eles desestruturaram famílias. Na verdade, eles lutam contra a família, né? Contra valores. E eu acredito que o que exista de mais importante para um ser humano é justamente a família. Eles foram, né, no alvo. E muitas, infelizmente, foram de fato desestruturadas. Os embates, né, que se presencia, que se testemunha entre pais e filhos, ou avós e netos, por conta de toda essa sujeira, essa podridão que essa turma articulou e executou, ela hoje mais do que nunca ela é muito evidente. É muito ruim você ter que ficar medindo as suas palavras porque o fulaninho ali não aguenta ouvir as verdades. Ora as bolas, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não preciso ser grosseira, mal educada, estúpida, arrogante. Não.
Mas eu também não preciso deixar de dizer a verdade porque as pessoas se doem. Isso é problema delas, não é meu. Eu fui criada exatamente dessa forma que a Claudinha colocou aqui, né? Onde os pais eram nossos heróis, nosso refúgio, nossa bússola e exemplo. Fora o respeito, porque bastava o nosso pai olhar e a gente já sabia que tinha feito presepada. Ah, mas isso é tirania, autoritarismo. Não, não é não. Existe hierarquia e hierarquia precisa ser respeitada. E os nossos pais são, entre aspas, nossos superiores dentro de uma hierarquia familiar. A falta de respeito que eu vejo de filhos para pais, filhos para avós, é uma coisa assim absurda. Uma cambada de gente folgada. Eu não vou dizer imprestável porque é um termo muito forte, mas alguns se enquadram nessa categoria. Eu conheço, obviamente todos vocês conhecem, se tem uma coisa que me deixa indignada, é essa turminha que decide, né, casar, ter filhos, aí pega, ou nem às vezes nem casa, joga os filhos para os pais criarem, e aí entra aquela questão, né, que eu acho que, lógico, falta um pouco de limite também da parte desses pais, porque a partir do momento que você decide que você é dono da tua vida, tu tem que arcar com todas as responsabilidades. Eu vejo tantos filhos que exploram os pais até o limite e acham que os pais têm obrigação. Esse é que é o problema. Acham que os pais têm obrigação. É uma geração assim, é uma pena porque muitos talentos estão se perdendo e dentro dessa geração, muitos que vieram fazer um trabalho importante do ponto de vista espiritual e se perderam em meio a esse lixo educacional que lamentavelmente se transformou a educação brasileira desde que PF assumiu, né, digamos assim, a educação. Vai falar alguma coisa? Nossa Senhora! Mas enfim. Eu acredito que, apesar de tudo isso e do estrago gerado, ainda há como reverter isso. E nós estamos começando a reverter isso. Eu acredito que muitos desses que lamentavelmente são gado, porque gado é essa gente que se deixa arrastar por essa ideologia do capiroto que só defende o que não presta. Muitos são apenas manipulados. Outros, como eu disse no início, detêm dentro de si a maldade, sim. Aos que são apenas manipulados, eu acredito que ainda haja algo a ser resgatado. Eu acredito que muitos de nós, acredito não, tenho certeza, nos calamos exatamente pelos motivos aqui descritos. Eu sempre disse isso, eles são barulhentos. E isso nos deu a falsa impressão de que nós éramos minoria, quando não é que nós somos maioria não, tá, gente? Nós somos a esmagadora maioria. É um número que não tem comparação. Nós somos a esmagadora maioria. E isso se torna cada dia mais visível. O recado foi dado no dia 7 de setembro e tem sido dado diariamente. Não há mais como retroceder mesmo. A pecinha de dominó foi derrubada? Sim. E ela já está derrubando as outras. E quando uma pecinha de dominó é derrubada, não tem como parar o processo. Não tem, não. Vocês já viram aquelas imagens lindíssimas? O pessoal monta aqueles desenhos gigantescos com dominó e dá um chute na primeira pecinha e ele sai? É isso aí que está acontecendo agora. E eles sabem, tá? Eles, os trevozinhos, eles sabem, se sabem.
E por isso eles tentam aumentar o barulho. A questão é que o coro do lado de cá ganhou mais vozes. E principalmente, o coro do lado de cá, além de ter ganho mais vozes, começou a subir o tom da voz. Entendeu que tem voz e que deve sim falar. Não é mais momento, eu sou obrigada a falar aqui sobre posicionamento. Chega de se esconder, chega de se acovardar, chega de se omitir. É tempo de se posicionar. Nós temos sim esse direito. Eu acredito que o estrago gerado por toda essa ideologia, essa manipulação, vai levar algum tempo para ser consertado, se é que é esta palavra. Ao mesmo tempo, eu sinto que com tudo que virá, com o choque que virá, essa turma que não carrega a maldade dentro de si, vai entender, vai revisar. O bom senso vai falar mais alto. E elas vão perceber o quanto elas foram usadas e manipuladas. E é muito doloroso quando você entende que você é usado e manipulado. É uma sensação de, putz, mas como eu fui idiota, mas será que só eu não percebia isso? Num primeiro momento é isso, mas depois passa. Era a cabeça que eu tinha, infelizmente. Eu acho que com o passar dos dias, as coisas vão sendo tão... Eu sempre falo, né? Está tudo tão escrachado e de fato está, que se torna cada vez mais difícil disfarçar. As coisas vão ficando cada dia mais e mais e mais e mais evidentes. Portanto, meus queridos, tenho certeza absoluta que apesar de todo o estrago, ainda há um árduo trabalho, eu acredito, mas este quadro já está sendo revertido. A quantidade de jovens conscientes aumenta consideravelmente a cada dia. E por mais que eles pintem, porque eles detêm a mídia e por isso eles são barulhentos, por mais que eles pintem esse quadro caótico, no fundo, cada um de nós sabe que tudo aquilo que é mostrado na mídia acontece exatamente no oposto. A realidade é o oposto do que eles mostram na mídia. A gente precisa, obviamente, continuar fazendo a nossa parte, tentando conscientizar aqueles que nos permitam, né, acessar e falar, né, sobre informações. Ontem mesmo eu estava em contato com um amigo meu, amigo de escola, de muitos anos, e a gente conversando sobre política, ele me perguntou em quem eu ia votar, obviamente, né? Eu tive que mencionar os 2 patinhos na lagoa. E ele silenciou e falou assim, posso te falar uma coisa? Falei, pode. Putz, eu vou votar no 9 Dedos. E eu fiz só uma pergunta para ele como evangélico, eu falei, você vai votar num abortista? Oh, meu Deus, o pai amado. Ah, eu já falei. E aí ele parou e eu tive a oportunidade de discorrer sobre muitos pontos, falando sobre muitas coisas. No primeiro momento ele falou, mas o atual fala muita besteira. Eu falei, o que é a besteira que ele fala? Ele não soube argumentar. E aí a gente aproveita e lança uma sementinha. E no final, como eu disparei, acho que eu falei uns 5 minutos ininterruptamente, falei, você me desculpa se eu me excedi ou se eu falei demais. E no final ele falou assim, não, foi muito bom você ter falado, porque eu nunca tinha acessado isso, não tinha observado por essa ótica, e o que você fala para mim tem um grande peso. Então eu senti ali que, de fato, naquele momento,
eu tinha realizado um trabalho de ao menos levar o benefício da dúvida para aquela pessoa. E é esse o nosso papel, sem impor. Mas quando surge a oportunidade, a gente não pode desperdiçá-la. Em função da mentira propagada, especialmente pelas televisões, muitas pessoas desconhecem de fato o que está acontecendo no país, do ponto de vista político, econômico, social, enfim. A gente sabe que as informações são distorcidas e à medida que a gente puder, a gente tem sim o dever, como cidadão, de esclarecer essas pessoas. O que elas vão fazer da informação é um problema delas. Mas o meu papel eu vou continuar cumprindo. Eu acredito que essa vitimização opressora que nos colocou durante muito tempo num papel realmente de espiral do silêncio, onde a gente tinha medo de falar. Aliás, ainda hoje a gente mede as palavras porque tudo vira, né, ofensa para essa gente tão ofendível. Se o Gasparetto estivesse aqui, ele diria isso, ofendível, que você muitas vezes não estabelece um diálogo fluido com as pessoas. Quantas vezes eu estou com pessoas próximas, falo qualquer coisa e a gente para e fala, nossa, se estivéssemos, né, num outro ambiente, provavelmente isso aqui daria problemas. Poxa vida, crescemos aí, né? Na minha época de escola, a gente botava apelido em todo mundo, era uma festa, ninguém estava nem aí com nada, um botava apelido no outro. Hoje você não pode fazer uma brincadeira que tudo é bullying, tudo é ofensa. Não estou dizendo que não exista bullying. Existe, mas o bullying ele vem da maldade. Quando há o desejo de humilhar, de ofender, brincadeira é outra coisa. Esse mundo acabou ficando muito chato. Ninguém pode falar nada, ninguém pode brincar com nada, tudo é motivo de mimimi, o tal do mimimi, e realmente é. Mas a gente vai resgatar isso. Nós vamos resgatar essa leveza, essa fluidez, de um mundo onde nós tivemos a oportunidade de crescer de forma saudável, sem estarmos engessados, sabe, tolhidos de sermos, né, espontâneos nas nossas palavras, nas nossas brincadeiras. É muito desconfortante você ter que ficar buscando, como eu falei agora, usei uma palavra que eu sei que não é para usar, mas eu tenho séria dificuldade realmente de não utilizar as palavras corretas. Eu, sinceramente, torço muito para que isso venha logo, né? A solução venha em definitivo para que a gente tenha, de fato, liberdade de poder executar o nosso trabalho. Claro que eu não sei como é que vai ficar depois que tudo acontecer, como ficam esses trabalhos que têm sido realizados, mas a gente precisa dessa liberdade com toda certeza. Eu não posso deixar de falar uma coisa aqui muito bem pontuada pela Claudinha. A palhaçada dos puppets. Quem são os puppets? As celebridades. Que eu acho que não há exemplo de hipocrisia maior do que na classe artística atual, uma amadora da Lei Rouanet. Que fala um monte de besteira, mas cobram verdadeiras fortunas para os seus shows, e aí aquele palhaço passa fome, mas vai num show. Eles venderam a alma, isso é sério, não é força de expressão, não. Eles venderam a alma e eles são cobrados no momento oportuno para virem a público dizer, com perdão da palavra, as merdas que eles dizem. Não é nada de graça, é tudo bem articulado. Ali não tem só opinião política, se é que tem alguma opinião política ali. É o tal negócio, ó, tu vai pro topo. O que vocês acham que são esses sucessos meteóricos? Em gente que não tem o menor talento para nada, a não ser para falar besteira. Tu vai pro topo, mas na hora que precisar, tu vai se expor. É exatamente o que a gente está assistindo agora. E lamentavelmente, né, as cabecinhas de vento
caem bonitinho. É lógico, o trabalho foi feito na base, na educação. Então, minha gente, isso tudo está ruindo. Porque para chegar neste ponto de se exporem tanto, é porque a coisa de fato está ruindo. O castelo está sendo implodido. E nada pode deter uma implosão a partir do momento que o botãozinho foi apertado. E esse já foi há algum tempo. Quantos artistas vocês conhecem que defendem essa palhaçada toda e tem casa em Miami, vivem na Europa, mesmo no Brasil, possuem imóveis em locais aí, né, onde só vivem pessoas de altíssimo poder aquisitivo? Onde é que está a lógica disso, gente? Qual o sentido disso? Se você defende tanto a igualdade, por que você vive essa vida capitalista? Bota a cacholinha para pensar. Não é tão difícil. Pensar não dói não, viu? Não dói nada. Aliás, quanto mais se pensa, mais você desenvolve capacidades e habilidades. É bom pensar. De vez em quando faz bem. E aí você cria um hábito de pensar. Isso é que é o melhor. É tudo o que eles não querem. Que a gente pense. Aí você ouve ou lê um texto, né? Como esse. Se você não é capaz de refletir sobre um texto desse, você não é capaz de refletir sobre absolutamente nada. Eu acredito que nós estamos fazendo um papel muito importante através da nossa expressão sem violência, sem confronto, mas deixando claro que nós não vamos mais aceitar essa bandalheira que querem impor a todo custo. Será pacificamente que nós... Será não. Já estamos realizando isso. Pacificamente nós estamos delimitando quem é e demarcando quem é que manda de verdade. Se todo o poder emana do povo, é hora de tomarmos posse disso e fazermos valer o que a maioria, a esmagadora maioria quer. E o que a esmagadora maioria quer é um país melhor, é um mundo melhor, estabelecido em bases muito sólidas de amor, de respeito, de Deus, pátria, família e liberdade, entre outras virtudes crísticas, digamos assim. Eu deixo essa reflexão da Claudinha. Eu tenho certeza absoluta que a massa crítica de fato já foi atingida e eu acho que o último 7 de setembro deixou isso muito claro. A gente não tem que ter medo de nada, a gente só precisa se manter firme com o nosso posicionamento, agindo em integridade com o que nós pensamos, sentimos, dizemos e fazemos, e jamais nos deixarmos oprimir ou coagir como nós nos deixamos nos últimos anos por medo de falar, achando que nós estávamos lidando com uma maioria, quando na verdade a maioria somos nós. Nada pode de fato parar o que está por vir. É algo absolutamente irreversível. Que a gente se mantenha firme, porque realmente os ratos, né, a última frase da Claudinha, os ratos em desespero saíram da toca e a dedetização começou. Eles estão desesperados. Estejamos firmes, meus queridos, juntos até depois do final, porque nós vamos semear ainda muitos girassóis nessa estrada que nós estamos trilhando. Claudinha Vilas Boas, um grande beijo para você, minha linda. Deus te abençoe, conserve, como eu sempre gosto de dizer, a tua inspiração para nos trazer textos e reflexões tão incríveis como essa,
que você nos trouxe. Um beijão para você, te amo, minha linda, e um beijão para todos vocês, brasileiros, cidadãos, almas de bem. Permaneçamos firmes, o melhor está por vir, tá bom, minha gente? Um beijo para vocês, muitíssimo obrigada por tudo, fiquem na paz de Deus e a gente se vê num próximo conteúdo. Até lá!